te dar. Meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifícios de louvor. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 2 de maio, terça-feira, 18ª semana do ano. Vamos começar então a nossa meditação nessa manhã no Salmo de número 115. Ok? Salmo de número 115. Queridos, o Salmo 115 é um salmo comunitário, um salmo de louvor que se concentra justamente sobre a glória do Senhor na salvação do seu povo. É um hino de louvor a Deus que se concentra na grandeza e na soberania de Deus. O Salmo 115, ele começa declarando que toda a glória e toda a honra pertencem somente a Deus e que Ele é quem merece todo o louvor e toda a adoração. O escritor contrasta justamente a grandeza de Deus com os ídolos das outras nações, declarando que esses ídolos dessas nações são feitos de prata, são feitos de ouro, são obras de mãos humanas e que não têm poder para salvar ou ajudar quem quer que seja. Eles não podem fazer nada. Nós vamos ler e ele vai dizer claramente sobre isso, que eles não têm nenhum poder para fazer coisa alguma, até porque são inertes. Não tem vida neles, né? São apenas produtos, né, de manuseio do homem. Então, ao longo do Salmo, o escritor ele enfatiza a grandeza e a majestade de Deus e o fato de que somente Ele, nosso Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração. E, finalmente, o Salmo 115 é um chamado também para louvar e para adorar a Deus. O salmista, não é dito quem é, declara que toda glória e honra pertencem somente a Deus e que Ele é quem merece todo louvor e toda a nossa adoração. O salmista nos encoraja a nos juntarmos ao cântico de louvor a Deus, declarando que foi Ele, aliás, que nos abençoou e que continuará a nos abençoar durante todos os dias da nossa vida. Então, esse tema de adoração e louvor nos lembra que o nosso objetivo final, como aqueles que creem no Senhor nosso Deus, aqueles que creem na pessoa de Jesus, o nosso objetivo final, então, é honrar e glorificar a Deus e declarar a sua grandeza para todo mundo. Manifestar em alto e bom som para todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer tempo, de que Deus ele é o único vivo e verdadeiro. Na verdade, os salmos de 115 a 118, como falamos anteriormente, eram cantados no final da refeição da Páscoa, exatamente antes dos crentes retornarem aos seus lares. Por isso, nós falamos também de que ele está inserido no contexto, esse Salmo 115, no contexto de 1 Reis, capítulo 8, onde nós vemos justamente o relato da dedicação do templo. A Arca da Aliança foi trazida da cidade de Davi, e o rei Salomão fez um belo discurso diante de todo o povo. Contudo, mais inspiradora e mais poderosa foi a sua oração, a mais longa de toda a Bíblia e uma verdadeira inspiração para todo líder que teme a Deus. Tá? Então, ali, um momento precioso no qual ele justamente estava adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Tá? Então, ele começa justamente o texto bíblico dizendo o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Nós não merecemos coisa alguma, nós não precisamos e não devemos ser honrados por coisa alguma, porque não temos mérito algum diante do Senhor. Mas a Ele, né, ao nome dEle, toda a glória deve ser dada. E ele continua ainda declarando e dizendo o seguinte, o salmista: porque as nações dizem, onde está o Deus deles? O Deus do povo de Israel? O Deus vivo e verdadeiro? Onde que está esse Deus? Nosso Deus, a resposta do salmista está nos céus e faz tudo como deseja.
faz do jeito dele, não é mandado pelos homens, não é manipulado pelos homens. Ele faz o que deseja, o que quer, quando quer, do jeito que quer. Agora ele diz sobre os ídolos. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. E aí ele começa a tecer justamente o comentário sobre como são esses ídolos, que são de prata, são de ouro, outros são de madeira. E que as pessoas parecem que não conseguem entender isso. Mas ele diz aqui, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas eles não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Esses ídolos são mortos. Eles não têm vida em si. E o que o salmista está dizendo é que aqueles que formam esses ídolos são mortos tanto quanto esses ídolos. Então, ele compara justamente a questão do nosso Deus vivo e verdadeiro, um ser pessoal, um ser que tem vontade própria, com os ídolos que não podem fazer nada. Então, a ideia principal do Salmo vê-se na pergunta dos inimigos dos gentios, né? Os inimigos gentios de Israel, onde a pergunta é, onde está o Deus deles? Porque eles não conseguem ver, né? Não é um Deus visível, palpável, manipulável. Então, ao pedir ajuda, o salmista não busca a glória da sua nação, mas o reconhecimento da parte dos pagãos da glória que é devida ao nome de Jeová, o nome de Deus no Velho Testamento. Os ídolos impotentes, então, e seus débeis adoradores, eles contrastam vividamente, né, ou vivamente com o poder e a glória de Deus. São contrastados com esse poder. O salmista deseja que Deus deixe de ser insultado e ridicularizado pelos pagãos. As pessoas estão sempre dispostas a louvar a si mesmas ou a serem louvados por outros lábios. E devido a essa tendência do coração humano, né, uma tendência ao orgulho, nós somos aconselhados, então, a nos acautelarmos de fazer ou de receber lisonjas de louvores. Tá? Semelhantes a eles, ele diz aqui, aqueles que fazem ídolos, né, e neles confiam, são exatamente iguais, semelhantes a eles. Uma pessoa não se elevará mais do que o objeto da sua adoração. Guarde isso, uma pessoa não se elevará mais do que o objeto da sua adoração. Então ele não conseguirá com toda certeza, né, chegar a uma adoração viva, expressiva, verdadeira, porque aquele a quem ele adora não tem vida e não é verdade. Versículo 9. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confiem no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, esse é um apelo triplo para que haja confiança, né? Justamente por parte dos sacerdotes, por parte do povo, por parte de todo mundo. Então, provavelmente, era anunciado esse cântico pelo sacerdote, e provavelmente um coral, o povo respondia logo a seguir, né, de cada apelo. Ele é seu auxílio, seu escudo. Então a nação, os sacerdotes, os devotos que temiam a Deus eram os destinatários do apelo, cada grupo em sua vez. Como líderes espirituais e professores, os sacerdotes deveriam dar um exemplo de firme confiança no Senhor. Ele é o seu auxílio, ele é o seu escudo. Confie nele, né? Justamente permaneçam fiéis a ele, alicerçados nele. Versículo 12. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para você e para os seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o Deus que nós servimos, que fez os céus e a terra, que tem poder sobre todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas.
Então nós vemos aqui claramente, né, a certeza das bênçãos de Deus, porque ele diz que o Senhor se lembra de nós, e seremos abençoados por ele, porque ele fez os céus e a terra, ele tem todo o poder em suas mãos. Então a lembrança das anteriores bênçãos divinas dá a certeza do presente e do futuro, que Deus estará conosco hoje e sempre. Então observe que as bênçãos são garantidas para cada um dos grupos destacados então na exortação anterior, a nação, os sacerdotes, todos nós seremos abençoados pelo Senhor. Versículo 16: os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Ele deu a terra à humanidade. Tudo pertence ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade para que nós pudéssemos residir nela, cuidar dela, ter dela o nosso sustento e mantimento. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Isso dizendo do fato de que eles não têm mais nenhuma condição de louvar, né, ao Senhor. Nós, porém, os que estamos vivos, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor que criou os céus e a terra, reservou os céus para o seu domínio. Ao homem ele concedeu o direito de louvá-lo aqui e agora nessa terra e cuidar dela, como nós dissemos anteriormente. Na opinião da maioria dos escritores, a morte então acaba com a possibilidade de adoração, né? Justamente dentro desse sentido humano. Porque na morte ele deixa bem claro ali a sepultura, o lugar de silêncio, nós não temos mais como servir e como adorar ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor deixa bem claro que nós devemos, né, trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. E nós devemos então, tudo que vier à nossa mão, nós devemos fazer, né, com todo o esmero, com todo o carinho, com toda a consideração, com todas as nossas forças, porque todos nós iremos morrer um dia e para a sepultura não há mais condições de fazer coisa alguma. Então, os mortos, eles estão alheios a tudo que acontece na terra, né? Estão alheios a tudo que acontece aqui, porque já morreram. Ele diz aqui, louvaremos o Senhor agora e para sempre, porque os mortos, então, no versículo anterior, ele diz, não cantam louvores ao Senhor. Então, eis o motivo da urgência da exortação, louvai ao Senhor. Louvado seja o Senhor, louvai ao Senhor agora, nesse tempo, na oportunidade que nós temos, e a cada dia, a cada instante, de louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor para que ele seja manifesto, conhecido e reconhecido por todas as pessoas. Você e eu somos chamados a ser instrumentos na mão de Deus para que o nome dele seja proclamado e conhecido. Então é sobre isso que o salmista aqui no Salmo 115 fala. Contrasta então o Deus vivo e verdadeiro com os ídolos pagãos. Aquele que é vivo e verdadeiro, que tudo pode fazer, em comparação com aqueles que são mortos, feitos apenas por mão de homens, que não têm poder algum, que não fazem absolutamente nada, porque não são nada. Então a idolatria nos torna semelhantes aos ídolos. Aqueles que estão envoltos com a idolatria se tornam semelhantes a esses ídolos que não têm vida em si mesmos. Nós somos aquilo que nós adoramos, aquilo que nós amamos. Se você ama, se você adora algo que não tem vida, então esse amor e essa adoração não tem sentido, não tem valor algum. Quando amamos as coisas erradas, acabamos por nos tornar o próprio erro. Nos tornamos o erro. Entretanto, mesmo nesses casos, o erro não passa a ser a nossa identidade. Mas é uma fantasia, uma máscara, é um escudo. E o salmista nos alertou sobre isso. Mas nós não demos ouvidos a ele. Muitos ali não deram ouvidos ao que o salmista estava dizendo. Muitos continuam não dando ouvidos ao que o salmista diz. Deus nos alerta desse problema desde o livro de Gênesis, mas nós não damos ouvidos a ele. Né? Não damos ouvido, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos forjar um Deus para nós. E se nós continuarmos nessa caminhada, nessa rebeldia contra aquilo que Deus estabelece, nós evidentemente pagaremos um preço alto, porque aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher.
Então, o que nós faremos? O que você vai fazer olhando para esse salmo? Olhando para a expressão do que o salmista diz, que é uma forma tão clara de dizer quem Deus é e o que os ídolos são. Não há como fantasiar, não há como tentar modificar essas palavras, achar que existe alguma coisa por trás dessas palavras. Elas são palavras diretas, objetivas. O que você fará? O que nós faremos? O Salmo 115 mostra que a posteridade do homem, o homem fiel, será abençoada, pois aprendeu a adorar o verdadeiro Deus. Mas aqueles que não aprenderam a adorar o verdadeiro Deus, a sua posteridade não será abençoada, antes repetirá os mesmos erros que você tem cometido, porque eles serão então transferidos para a sua posteridade. Então louve e exalte ao Senhor. Busque ao Senhor vivo e verdadeiro, que não é palpável, não é visível, mas é real, é verdadeiro. Nosso Deus é um ser pessoal, que tem prazer em ter comunhão com você e comigo, que tem prazer em nos ajudar e ser o nosso escudo, ser a nossa proteção todos os dias, que cuida de nós, que nos mantém, que nos sustém. É esse Deus que você e eu devemos adorar, é esse Deus que você e eu precisamos proclamar. Que Deus abençoe a sua terça-feira, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para proclamar esse nome do Senhor, para que as pessoas realmente reconheçam que o único e verdadeiro Deus, né, é aquele que pode mudar, que pode transformar e que pode cuidar de cada um de nós. Os ídolos pagãos não podem fazer nada, mas o Deus vivo e verdadeiro, né, o El Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso, esse pode todas as coisas na sua e na minha vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, então, com o Salmo de número 116. Não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de dar o seu joinha, de alavancar o canal, de se inscrever se não é inscrito. Nós temos tido algumas inscrições de pessoas para participarem conosco, né, para fazerem, então, parte desse grupo de pessoas que estão todos os dias ouvindo essa palavra, refletindo sobre essa palavra. Vamos então avançar e caminhar, né, para que mais e mais pessoas tenham acesso à leitura e à reflexão da palavra de Deus. Como dissemos lá atrás, o nosso propósito, o nosso objetivo é justamente que as pessoas entendam a palavra e tenham prazer de ler a palavra de Deus. Há muitos que leem e dizem: eu não entendo. Estamos aqui para ajudá-lo a entender e abrir a sua mente com relação à preciosidade que é a santa palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia, e o Senhor nos abençoe em todas as coisas que fizemos, e que nós possamos, em tudo que fizemos, reconhecer o Senhor e glorificar, adorar, exaltar o teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente, e se Deus permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez aqui, né, para refletirmos sobre a palavra do Senhor, então. Ok? Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos vocês e até amanhã.